Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula 32 de arte, conhecer um escultor chamado Claes Oldenburg. Difícil essas pronúncias aí, me perdoem se não está correto, mas ele é um escultor que trabalha de uma maneira bem diferente, traz aí elementos do cotidiano para as praças de um tamanho assim fora do comum. Como objetivos, nós temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação aí de diferentes produções artísticas, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística também. Então, o Claes Oldenburg, nascido em 1929, ele é um escultor norte-americano e tem uma origem sueca e é uma importante figura da pop art americana. Então, a pop art que vem trazer esses símbolos de consumo, de publicidade, cores vibrantes, e ele representa isso então em suas esculturas. A partir de 1976, ele começou a trabalhar então em parceria com a curadora holandesa Sjoze van Bruggen. Desculpem a pronúncia. E ele acabou se casando com ela, então, e eles formaram uma dupla de artistas. Então, ela acaba ajudando, então, tanto na pesquisa do material quanto na formulação da cor que vão ser empregadas, então, nas esculturas dele. Então, acabam trabalhando em parceria, né? Uma parceria aí que acaba indo para a vida toda, né? Tanto para o lado amoroso quanto artístico, né? Do trabalho também. Ele, junto com a esposa, então, né, criou várias esculturas ampliadas, assim, muito exageradas, tá? De tamanhos imensos e com cores muito fortes e contrastantes, que elas parecem estar, assim, intrometidas, né, no espaço ali do cotidiano. Então, um prendedor de roupa ali, como se prendesse o gramado ali, formando uma pequena montanha. Olha o tamanho da pessoa, do ciclista ali atrás. Então, são estruturas muito grandes. A ponte colher, que ele cria então essa ponte realmente com uma colher em escala imensa, com uma cereja na ponta. E é isso que vai ser a marca registrada dele, esses objetos comuns em escalas gigantescas, então espalhados pelas cidades. O Claes Oldenburg, ele utiliza então como tema central das criações dele a comida americana, industrializada, padronizada, né, como os hot dogs, os hambúrgueres, o sorvete também, e que são diariamente produzidos e consumidos aí em quantidades industriais. Então, o começo dele, que se encaixa aí na pop art, vem muito desse, produtos industrializados, de alto consumo. Então, é o que a pop art vinha, então, trazer, né, de modo artístico, esse olhar para o quanto é consumido aquilo. E, né, como as suas esculturas são fora dos padrões normais de tamanho, ele cria, então, esse é um hambúrguer gigante, então, de 1962. As comidas não são o tema principal, tá? Elas foram, né, nesse período, mas ele acabou, então, indo para elementos do cotidiano também. No início dos anos 60, ele começa então a fazer obras com objetos do cotidiano. Como eu disse, ele acaba não só focando nos alimentos, depois vocês vão ver outros sanduíches, batata frita, em algumas imagens que ele coloca em escalas imensas. E aqui ele começou, né, nessa, por exemplo, de 62, ele utilizou roupas, tá? Principalmente roupas íntimas. Ele acaba usando também ferramentas, aparelhos elétricos que são aí reapropriados em contextos muito diferentes, né? Essa foi a primeira produção dele que ele utilizou então esse vestuário, né? Ele fez essas roupas então com musselina, que é um tipo de tecido, e ele encharcou esse tecido em gesso, né, como uma escultura, né, como estrutura, desculpem, de arame. Então ele faz essas peças, né, de uma forma muito rígida, pesada, né, e cria essa instalação. Então, em 62, né, começaram essas obras culinárias, já vimos esse gigantesco hambúrguer ali, outros tipos de sanduíches também, e ele
acaba expondo então e fazendo parte do acervo do MoMA em Nova York, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, super prestigiado. Então ele ganha seu espaço com esses alimentos então em uma escala gigantesca expostos. Tá aí a batata frita que eu comentei, né? Então essa série dos alimentos tem tortas, bolos, sorvetes, enfim, toda esses alimentos altamente consumidos, principalmente de fast food, né? E mostra muito que essa matéria-prima, né, do trabalho dele não é só retirada então de objetos do dia a dia, mas principalmente de alguns ícones, então, de alguns símbolos mais característicos então da vida dos norte-americanos. Por isso aí ele se encaixa muito com essa pop art, que vem mostrar então o quanto se consome, vem de certa forma denunciar esse excesso de consumo, um consumo exagerado e compulsivo. Então ele traz aqui esses alimentos de fast food para realçar, né, principalmente com essa escala, com esse tamanho gigantesco das esculturas. Aqui o sorvete, então essa casquinha gigantesca, né, sobre um prédio. E ele acaba então desenvolvendo projetos mais monumentais ali a partir de 67 e colocando então no espaço urbano. O que até então, né, aqui eram expostos em galerias, os sanduíches e tudo mais. Aqui esse sorvete, esse mega sorvete, né, acaba sendo instalado então na superfície de um prédio. Ele traz então essas obras de galerias para os espaços públicos, tá? E acaba trabalhando em parceria então com fábricas e também arquitetos, né? E graças ao desenvolvimento aí tecnológico, ele começa a realizar realmente os seus projetos em 69. Então, acaba vendo possibilidade, materiais e maneiras de realmente criar essas esculturas gigantescas e inseri-las então na realidade, ali em praças e prédios e tudo mais. A virada ali dos anos 70 foi bem marcante para ele, que foi um outro momento então da sua carreira, né, da obra, e que se estende até os dias de hoje. Ele não deixa para ver, ele foi da culinária para objetos, enfim, ele teve essas várias migrações, mas ele continua sendo um artista ali da pop art, porque ele vem evidenciar esses objetos, por mais comuns que eles sejam, mas a própria escala, as cores que ele utiliza, ele acaba mantendo, então, essa ideia original, né, de mostrar esses objetos comuns, então, em lugares inesperados e tamanhos aí desproporcionais, né. Na maioria, então, estão colocadas em lugares públicos, né, e eu quero trazer alguns exemplos, então, desses trabalhos colocados, né, nas praças, parques e prédios. Aqui se chama Borracha de Máquina de Escrever, de 76, e compara com o tamanho da árvore, é imensa, né? É bacana você prestar atenção no redor, né? No ambiente em que está inserida essa escultura. É isso que vai nos dar a noção do tamanho, realmente, desse objeto. Essa se chama Batom Gigante, de 69, e essa escultura aqui, ela mostra um batom gigante sobre um tanque de guerra e tem quase 7,5 metros de altura, bem grande, né? Essa obra, ela foi encomendada então por estudantes de arquitetura a fim de ser utilizada como pódio para discursos com temas da época, né? Como exemplo, a Guerra do Vietnã. Então, eles acabavam usando isso como um púlpito, né? Para fazer discursos e tudo mais. Por isso, né? Isso explica esse tanque de guerra na base. Outro trabalho dele é uma torneira com mangueira gigantesca, tá? Que está na Alemanha. E ele criou ela, então, em 83. A gente consegue também, pela paisagem, perceber a grandiosidade dessa instalação. Então, claro, ele não consegue fazer isso sozinho, mas aí essas parcerias aí com empresas, com, né, arquitetos, enfim, para colocar na prática essa ideia, então, do artista. E essa torneira, essa mangueira gigante, imensa, leva, então, para um pequeno lago para enfatizar essa ideia da torneira.
Aqui temos a Ponte Colher Cereja, tá? Ela está em Minneapolis, foi feita em 88. Já mostrei uma imagem dela, aqui a gente vê ela um pouquinho mais ampliada. Muito famosa também é essa maçã mordida, tá? Em Israel. Ela também é gigantesca e mostra realmente assim o que sobrou da maçã. Também ele tem no Kansas, de 94, um par de petecas. Elas são assim umas petecas um pouco mais diferentes. Se eu não me engano, elas lembram muito um jogo que usa com raquetes. Se eu não me engano, é badminton o nome. Mas elas são também imensas, então, posicionadas nesse lindo gramado. Ele também foi o responsável por fazer esses binóculos gigantes, então, de Veneza. Se chama Binóculos de Veneza e está na Califórnia, também de 91. E olha o tamanho da pessoa ali, realmente parece um prédio em formato de binóculos. Aqui ele tem uma instalação bem curiosa, né? De primeiro olhar, a gente nem identifica direito que objeto é esse, mas quando você começa a pesquisar sobre, a ver o nome, a gente percebe o porquê, tá? Se chama Agulha, Linha e Nó, de 2000, e ela está então na cidade de Milão, e ele instalou então essa agulha e essa linha gigantesca, tá? Como símbolos da indústria da moda, tá? E, né, Milão representando essa indústria da moda. E as cores escolhidas, o vermelho, amarelo e verde, representam então as linhas do sistema de metrô da cidade. Então tem todo um significado. Achei que eu tinha mais uma imagem, mas aqui a gente vê que é uma agulha gigantesca e que ela está costurando, então ela entra de um lado da praça e o nó do fio ali está em outro lado, ela realmente costura, né, esse ambiente, esse chão. Esse arco e flecha ali que lembra então Cupido, né, tem até no nome, é de 2002, já é um pouco mais recente. Ela tem 18 metros de altura, é gigantesca. Olhem na imagem, ela é até maior que muitos prédios ali da redondeza. E ela está instalada então na Califórnia. E ele não só nesse arco e flecha, mas em outros que a gente vai ver, ele faz uma parte dessa escultura como se estivesse enterrada. Aqui, tá aí outro exemplo que eu queria colocar. A bicicleta enterrada, tá? Ela foi instalada em Paris e ela chama muito atenção, então, porque só algumas partes da bicicleta gigantesca estão à mostra, mas a gente percebe que é uma bicicleta, então a gente vê também o tamanho das pessoas andando pelo local, a gente percebe ali uma parte do guidão, da roda, talvez do pedal mais adiante, e ela fica nesse parque, então, e realmente se torna bem curiosa, né? Você encontrar partes de uma bicicleta gigantesca, então, como se estivesse enterrada nesse gramado. E outro exemplo, então, também um serrote, né? Que foi instalado em Tóquio. Então, vejam, ele está pelo mundo todo. É imenso, gigantesco também, instalado. E hoje ele tem aí cerca de 40, tá? Monumentos aí que foram criados pelo casal e espalhados então pelos Estados Unidos, Europa, Japão. Então são muitos trabalhos, aqui eu trouxe alguns exemplos, mas para mostrar que a criatividade não tem limites, né? Que um serrote pode se transformar em uma obra de arte, em um monumento, né? Uma escultura aí muito grande. Muito bem, assim vocês conheceram mais um artista, um escultor norte-americano aí, que cria então imensas obras de arte, esculturas aí de elementos do cotidiano, mas que chamam a atenção então pelos seus locais e tamanhos fora do normal. Um abraço e até a próxima!